Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar visualizando esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos fazendo uma série de estudos bíblicos sobre o Apocalipse, Revelações de Esperança. Este é o nosso tema de número 5. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo, sugiro que você comece do primeiro e vá até o último para que você tenha uma concepção melhor. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar o link para o nosso vídeo anterior, caso você não tenha visto. Se você assistiu nossos vídeos, gostou, curta, comente, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Então, o nosso tema desta semana é o maior resgate. Um dos crimes mais graves é o sequestro de pessoas. Um indivíduo é raptado, mantido geralmente em condições degradantes, e os bandidos usam a vítima para extorquir a família. O pagamento do resgate é a única condição aceita pelos delinquentes para liberar o refém. Apesar de nem todos terem consciência disso, todos nós também fomos sequestrados e estamos sob o poder do mal. Prova disso é a nossa vulnerabilidade ao sofrimento e à morte. No entanto, a boa notícia é que o resgate foi pago. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se ofereceu a si mesmo para pagar o preço da nossa liberdade. Então, nesse estudo, vamos examinar o que o Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito de Cristo para nos libertar da culpa, da falta de esperança e da morte eterna. Na visão do livro selado com os 7 selos, por que João estava chorando muito? Lá em Apocalipse capítulo 5, verso de 1 a 4, traz esse relato. E diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. É a revelação de João. Então, João estava triste, chorava muito, porque nenhum ser criado no universo era considerado digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. João vê uma crise na terra, na sala do trono. Toda adoração ela é interrompida com a pergunta de um anjo poderoso: quem é digno de abrir o livro, desatar os selos? Para tomar o livro das mãos de Deus e abrir seu conteúdo, a pessoa deveria ser considerada digna. E a dignidade nos tempos de João ela indicava uma qualificação distinta que tornava a pessoa apta para o ofício altamente honrado. E essa qualificação era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no campo de batalha. E ninguém era considerado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Somente um ser que tivesse qualificações humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir-lhe os selos. Portanto, a angústia é compreensível, porque nenhum ser criado no universo cumpria essa qualificação. Apocalipse 5, verso 3. Isso provocou tristeza em João. Então, mas na sequência da leitura, houve uma boa notícia. Qual foi essa boa notícia? Olha só o que a palavra de Deus diz. E disseram-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como houvesse sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, um dos anciãos afirmou a João que havia alguém qualificado para abrir os 7 selos. E quem era esta pessoa qualificada? O próprio Jesus Cristo. E aí a explicação bíblica, o relato bíblico,
ele coloca Jesus aí com características humanas, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então está colocando Jesus em qualificações humanas, ele é o descendente da linhagem de Davi. E é considerado também o leão da tribo de Judá. E ele foi achado digno para abrir esse livro. Então, Jesus Cristo ele é chamado, enfatizando seus aspectos humanos, de leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Porém, como nenhum outro ser no universo, Cristo também é divino, apresentado como um cordeiro, com 7 chifres representando sua onipotência, e os 7 olhos simbolizando sua onisciência. Apesar disso, é dito que o cordeiro havia sido morto, mas havia ressuscitado também, como tendo sido morto. Então, como o Cordeiro nos redimiu? Como é que nós fomos resgatados? Lá em Apocalipse 5, verso 9, diz o seguinte: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5, verso 9. Então aí está dizendo que Jesus, pela morte de Cristo, pelo derramamento do seu sangue, ele, e pela sua ressurreição, obviamente, ele foi achado digno de abrir o livro. Né? Então, o ato heróico de proeza que Cristo fez foi justamente morrer para a remissão dos nossos pecados, para a salvação daqueles que o amam. E aí o Apocalipse, ele nos revela que Deus, que Jesus Cristo comprou para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então quer dizer que Jesus, com seu sacrifício na cruz, não foi exclusivamente para salvar o povo judeu, mas para salvar as pessoas do mundo inteiro, todos aqueles, como diz João 3,16, todo aquele que crer no seu sacrifício, que o reconhecer como Senhor e Salvador da tua vida, ele tem acesso ao trono de Deus. Porque Jesus comprou todos aqueles que quiserem. Não foi um povo específico, uma religião específica, uma igreja específica. Quando Jesus voltar no seu segundo advento para buscar os seus, ele não vai levar a igreja A, a igreja B, a igreja C. Ele vai ter um povo reunido dos 4 cantos da terra. É o que Apocalipse capítulo 5, verso 9 nos afirma. Então, com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Jesus nos redimiu com o seu sangue. A palavra redenção ela estava ligada a relações comerciais no antigo Israel. Quando uma pessoa se endividava, ela ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e devolvia a liberdade e os bens perdidos. Isso é nosso redentor. Cristo é nosso redentor, pois nos redimiu dos nossos pecados. A nossa dívida é com o pecado, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então a nossa recompensa certa é a morte. Mas a morte que a Bíblia representa não é essa morte temporária agora, é a morte eterna. Você perder a possibilidade de viver a eternidade com Deus e com Cristo. E aí Cristo veio e nos resgata. Ele é o nosso Redentor. Nos redimiu do nosso pecado através da sua morte na cruz. Quando o Cordeiro foi morto, olha só que legal que Apocalipse capítulo 13, verso 8 fala. E adoraram-nos todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então João aqui, pela revelação de Jesus Cristo, lembre-se que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo aqui já revelou ao seu servo João, por intermédio do anjo, que ele não foi morto naquele momento da história que nós conhecemos. Ele já estava com esse plano determinado antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão e Eva pisassem o pé no jardim do Éden, Deus já tinha proposto, em caso de rebeldia e desobediência, um plano de resgate para restaurar a história da humanidade, da qual Deus havia planejado. Então, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Isso demonstra para nós que Deus, ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. O pecado não pegou Deus de surpresa, porque Jesus Cristo já havia feito uma garantia de que se o homem se separasse de Deus, ele daria a sua vida para fazer a reconciliação do pecador e seu Deus. Então, ao dizer que o Cordeiro fora morto desde a fundação do mundo, a Bíblia ensina que o plano da redenção foi traçado antes de o ser humano pecar. Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvavam pela fé no sangue de Cristo, que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, é o que o Hebreus 10:4 nos fala. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2:2. O Cordeiro morreu por nossos pecados. Então, segundo a palavra de Deus, o que é pecado? Olha que coisa interessante, bem simples. 1 João 3, verso 4, nos afirma o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Em outras traduções falam assim, que o pecado é a transgressão da lei, que a iniquidade representa a mesma coisa. Então, o pecado ele é iniquidade. E o pecado ele nos separa de Deus. Está lá em Isaías 59, verso 1 e 2. Como resultado, ele nos traz a condenação à morte. Romanos 6, 23. E nos destituiu da glória divina. Romanos 3, 23. Que promessa Jesus faz aos que forem fiéis até o fim? Apocalipse 2, verso 10. Então vamos assinar verdadeiro ou falso. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Esse verso a gente já usou ele em estudo anterior, e já explicamos aí o que significa essa primeira parte do verso. Então, se você não assistiu, volta lá nos vídeos anteriores que você vai ver uma explicação sobre essa primeira parte aí. Vai estar falando sobre as 7 igrejas. O tema das 7 igrejas, você tem uma explicação da primeira parte desse verso. Nessa pergunta em si, a parte relevante aqui é essa segunda parte, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual é a promessa que Jesus faz para aqueles que forem fiéis até o fim? Não passarão por nenhum problema financeiro? É isso que o verso afirma. Receberão a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar? Serão curados agora de todas as doenças? Então, a alternativa correta é a alternativa B, né? Que o verso aqui de Apocalipse 2:10 nos afirma que aquele que for fiel até a morte, Jesus vai dar a coroa da vida eterna. Então receberão a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar.
É a promessa bíblica. Deus ele quer nos libertar de todo mal, sofrimento e dor, mais do que simplesmente solucionar situações emergenciais. Ele oferece a restauração total do ser humano. Jesus ele quer nos dar a cura por completo, não apenas um paliativo momentâneo. E isso vai acontecer quando ele retornar e nos levar juntamente com os santos salvos para a eternidade. E aí todo o problema vai ter sido resolvido. Porque a palavra de Deus diz que não haverá mais pranto, choro, morte nem dor. E todas essas primeiras coisas já serão passadas. E é isso que Deus quer. Ele quer nos levar à vida eterna. Nós precisamos ter em mente que Jesus morreu na cruz não foi para que eu tenha uma vida rica, próspera e confortável aqui, para que quando eu tiver um problema eu determine a atuação do Espírito Santo para resolver o meu problema. Não é isso. A morte de Cristo não significa isso. A morte de Cristo significa vencer o pecado e nos dar direito ao ter acesso ao trono de Deus e à eternidade com Cristo, se assim entregarmos a nossa vida a Ele. Então, Jesus, no seu sacrifício, ele nos garantiu a eternidade. E é nesta vida eterna que nós não teremos mais nenhum problema. Aqui, neste mundo, ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já não nos garante que teremos uma vida de paz plena e completa e próspera nesta terra. Não é isso que ele nos promete, nem foi por isso que ele veio e morreu na cruz. Ele veio e morreu na cruz para nos levar para o céu, nos dar a eternidade e termos uma vida plena sem o pecado. Isso que significa a morte de Cristo na cruz. E o que eu preciso para ser salvo? Atos 16:31 nos dá a resposta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. A salvação em Cristo, ela depende da nossa crença no Senhor Jesus Cristo. E crer em Jesus não é apenas dizer eu creio, né? A salvação ela existe apenas em Cristo. Portanto, crer em Jesus é manifestar fé naquele que é o único caminho que nos conduz ao céu. Está lá em João 14, verso 6. O ato de crer envolve o ser humano todo e se reflete de modo prático no dia a dia do seguidor de Cristo. Então, dizer que creio em Cristo não é apenas dizer, mas é viver e que a minha vida demonstre as obras da fé de uma vida salva e santificada em Cristo. E aí eu tenho que produzir o fruto do Espírito Santo na minha vida. Então, se eu digo que creio no Senhor Jesus, mas levo uma vida que não reflete a essência de Cristo, as minhas palavras elas estão diferentes das minhas ações. E quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, não existe incoerência na nossa vida e nas nossas palavras. Ambas são simbióticas, ou seja, trabalham em harmonia. Como que os nossos pecados eles são cancelados? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, para que os meus pecados sejam apagados da minha vida, eu preciso me arrepender e me converter. São duas ações que levam a o perdão dos pecados e que eles sejam apagados e cancelados da nossa vida. Primeiro você precisa se arrepender, sinceramente, do seu pecado. E o segundo passo é você se converter. Converter quer dizer mudar a direção da sua vida. Então, se você vivia num caminho de pecado, agora você converte a sua vida e vai andar em um caminho reto. E assim você tem os seus pecados perdoados.
Na linguagem bíblica, arrepender significa sentir tristezas pelos erros cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que os nossos pecados sejam cancelados. Assim, a pessoa arrependida começa a ver as coisas como Deus as vê. Ela começa a sentir rejeição pelo pecado. E o que nós devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos nossos pecados? E aí 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na pergunta anterior, a resposta era para cancelamento dos nossos pecados, e aqui é para a purificação, né? Além do perdão que nós recebemos, a purificação. Então, lá em Atos, nós lemos que precisamos nos arrepender e converter. E aí o terceiro passo para o ciclo completo do perdão e purificação é que você se arrepende, você se converte e você confessa os seus pecados. Mas aí para quem que você vai confessar? O verso ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é esse Ele que João está se referindo? Ele está se referindo a Jesus Cristo. Então ele diz que quando nós nos arrependemos, nos convertemos e confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também para nos purificar. Então, quem é que vai perdoar os seus pecados e os meus pecados? É o próprio Jesus Cristo. Então, a nossa confissão deve ocorrer diretamente a Ele, porque somente Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça causada pelo pecado. A confissão envolve o reconhecimento de nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nele forças para crescermos em santidade. É importante a confissão dos nossos pecados para o processo de libertação da nossa culpa também. E você precisa ser sincero, você recorre a Jesus em oração e confessa, como se você estivesse falando com uma pessoa que estivesse na sua frente. Você conta o que você sente, as lutas, as dificuldades que você passa. Que eu não consigo, por vontade própria, por força humana, não consigo deixar este pecado porque eu sinto vontade de fazer isso e aquilo. Você abre o seu coração para Jesus. Isso demonstra a nossa sinceridade. E se nós não formos sinceros, não houve verdadeiramente arrependimento. Então, como é que Ele poderá nos perdoar se a gente verdadeiramente não se arrepender dos nossos erros? O que acontece quando alguém aceita Jesus como o seu Salvador? 2 Coríntios 5, verso 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, você abre a porta do seu coração para Ele. Em Apocalipse 3:20 fala assim, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos e confessamos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E assim, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas antigas, essa vida de luta, de pecado, a gente abandona. Não porque nós tivemos forças, mas porque Cristo está em nós. Nós temos força, somos habilitados a vencer. E aí as coisas antigas se passaram e eis que se fazem novas. Todas as coisas, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo ser humano. E vivemos em novidade de vida, quer dizer, uma nova vida com Cristo. Então, se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Não porque você teve a capacidade de se regenerar, mas porque Cristo entrou na sua vida.
Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida no Espírito. Desse modo é realizada em nós uma nova criação. E o que Deus espera de você hoje, meu querido? Apocalipse 22:17 nos dá a resposta. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e segui-lo até a sua entrada no reino eterno. É isso que Jesus espera, que Deus espera de você hoje. A água representava vida no Antigo Testamento. Cristo disse que Ele concede a água da vida. Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em abundância, vida eterna. Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou um meio de salvação. Enviou seu Filho Jesus para morrer em seu lugar. Você crer em Cristo, aceita-o como seu Salvador e Senhor e deseja segui-lo até a sua entrada no reino eterno? Se esse é o seu desejo, convido que você agora feche os seus olhos e faça esta oração comigo. Senhor, agradeço por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu resgate. Resgate dos pecados que eu cometia e que eu cometo. Neste momento eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Tome posse do meu coração, da minha vida. Me faça uma nova criatura, que eu ande em novidade de vida ao lado de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.